Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um momento, estamos juntos para podermos meditar na Palavra de Deus. Hoje nós estaremos lendo Isaías capítulo 54, o versículo 1 até o 3 e depois o 17. O primeiro versículo diz o seguinte: Jerusalém, você nunca teve filhos, você nunca sentiu dores de parto, mas agora cante e grite de alegria, pois o Senhor diz: a mulher abandonada terá mais filho do que a que mora com o marido. Aumente a sua barraca, torne ainda maior o lugar onde você mora e não faça economia nisso. E compride as cordas da barraca e persegue bem as estacas. E pregue bem as estacas. Pois você vai estender as suas fronteiras para todos os lados, e o seu povo será novamente dono das regiões que os seus inimigos conquistaram. A cidade deserta ficará cheia de gente. Deus está dando um basta, porque aqui está falando que os rejeitados, muitas vezes talvez você já foi jogado de escanteio pela família, no emprego, até na própria igreja, ou em todo lugar que você está reunido, alguém sempre coloca você de escanteio ou como segunda ou terceira opção. Mas Deus está agora avisando para você. Deus está olhando a tua sinceridade com Ele. Deus está olhando o que você tem conversado com Ele. Esse povo aqui, o que está falando aqui no primeiro versículo? Mulher que nunca sentiu dor de parto. Quer dizer, não tinha esperança. Não tinha esperança para ter seus filhos. A mesma coisa, a pessoa na vida material, na vida espiritual, na vida secular, ele olha e não consegue enxergar nada que consiga levar ele a ter êxito nas suas coisas. Porque é tanto obstáculo, é tantas dificuldades que tem colocado você para olhar para baixo, tem colocado você para andar de cabeça baixa. Você está orando, está buscando, mas não está encontrando nada que possa te acalentar. Mas o Senhor está lá no céu, o Espírito Santo que habita aí contigo, tem observado com cuidado e com zelo o que você tem colocado no seu coração para agradar a Deus. Às vezes você coloca certos planos, mas ninguém quer, ninguém ouve. E às vezes é plano que Deus tem colocado no seu coração. Não desanime, porque o teu Criador chegou, o teu Deus chegou. E Ele chegou para sanar as deficiências da sua vida. Você observa que não tem condições até de sobreviver, de tanta é as dificuldades do seu dia a dia. Mas como o Criador, Ele não tem dificuldade para levantar, que seja do monturo, para levantar da sarjeta, mesmo que a sociedade tenha olhado para você, mesmo que a sociedade tenha olhado para você, talvez você esteja na cadeia, você esteja jogado no monturo, esteja à margem da sociedade, mas o seu coração está voltado para Deus. Só que o ser humano na sua vida material não consegue enxergar. Ninguém consegue compreender. Tudo que você passou, a dificuldade, a que ponto quando você chegou, a pessoa olha para você e fala: esse não tem jeito. Mas agora chegou Deus e determinou. Quem determinou que para você não tem mais jeito? Um juiz? Um advogado? Ou um promotor? Ou
quem quer que seja, ou um empresário, ou sua família, quem disse que você não tem jeito? Ah, pois é, olha o que Deus está falando para você hoje. Ó, aumente a sua barraca. Se a sua barraca cabia uma pessoa, aumente para 10. Você tem de esticar as estacas, colocar uma lona maior na sua barraca, porque Deus chegou para suprir todas as injustiças que você tem sido levado a sofrer nesse mundo. Por quê? Porque Deus ouve os humildes. Deus ouve aquele que fala com sinceridade, não bajulando. Você tá conversando com Deus, mas com sinceridade do coração. Conversa com as pessoas não conseguem enxergar. Porque tem os seus olhares carnais, não conseguem ver as coisas espirituais que você tem almejado para que a obra de Deus, para que Deus possa ser glorificado. Em todo lugar que chega, coloca você na geladeira. Em todo lugar que chega, coloca você com segunda ou terceira opção. Mas o que está acontecendo? Deus está falando nesse dia para você. Eu cheguei para entrar na tua vida. Aliás, eu já estava na tua vida, mas você não me enxergava. Mas Deus está falando que a partir de hoje Ele quer que você enxergue o que Deus tem para você. E Ele está falando para você largar a sua casa, porque a vitória chegou. Deus te ama. Aqui no versículo: pois você vai estender a sua fronteira para todos os lados. Aí você fala, mas eu não tenho capacidade. E precisa de ter capacidade para o dono que capacita. Precisa ter dons especiais para quem pode dar o dom mais bonito, mais extraordinário para o ser humano. Porque quem dá os dons é o próprio Deus. Se você está se olhando e não vendo capacidade, mas o Deus que você serve é o dono de todo o universo. E Ele tem algo sublime e maravilhoso para você. Então, entregue as suas aflições, as suas dúvidas, as suas dores aos pés de Jesus hoje. Se você tem sofrido assim, é porque não chegou o momento. Mas o momento de aprendizagem para você, chegou o momento agora de você colher os frutos. Você tem plantado e você tem analisado que a terra que você tem colocado é de espinho. Você tem analisado que a terra que você tem plantado é terra seca. Que você não vê umidade na terra que você tem plantado. Mas acontece que quem rega é Deus. A sua obrigação é plantar. É colocar a semente. Quem faz chover é Deus. Quem faz da humildade, quem faz germinar é o Criador. E Ele chegou agora para dizer para você que a umidade chegou. A planta vai brotar. Porque Deus chegou para te ajudar. Ele já estava contigo. Mas agora Ele vai fazer com que você entenda. Você tem que fazer, sabe, um cachorro quando cai na água, eu acho que toda pessoa já viu. Quando ele chega do outro lado, ele sacode e você pega nele assim, é como se quase não tivesse passado na água, que a água vai tudo embora, ele joga toda aquela água fora. Você tem que fazer assim também. Sacudir o seu corpo para tirar todas as asneiras. Jogue
saco de dificuldade fora, porque Deus chegou para te dar vitória. Olha o que diz agora no versículo 17. Mas nenhuma arma poderá derrotar você. Olha, é como se é o seguinte, ó. Se a inveja, a maldade, a língua quer te prejudicar injustamente, ou já te prejudicou injustamente, os herdeiros de Deus não admite essas coisas. Nunca irão adiante. Essas pessoas que têm feito essas coisas contra você, nunca irão adiante. Deus os defenderá. Ele garante a vitória na sua vida por toda essa maldade que as pessoas têm feito você sofrer. Mas não coloque no coração a vingança. Colha a vitória sem querer vingança. Sabe quem foi que agiu dessa maneira? José. José foi vendido para seus irmãos como escravo para o Egito. Chegou lá, Deus exaltou José. Ele encontrou seus irmãos, trouxe todos os seus irmãos para o Egito, que estava todo mundo passando fome. Mas José não se vingou. Sabe o que José entendeu? Que se ele não tivesse sido vendido, ele estaria em maus lençóis. Mas a atitude dos irmãos, mesmo sem saber, com maldade no seu coração, Deus usou toda a maldade para fazer com que José pudesse prosperar mesmo no lugar de terra seca. E se você está em terra seca, Deus chegou para poder jorrar água, para brotar o fruto que você tem tanto almejado. Deus chegou agora para isso acontecer. Olha no versículo 17 como nós estávamos lendo. Mas nenhuma arma poderá derrotar você. E se alguém for ao tribunal para acusá-lo, você não será condenado. O que eu faço pelo meu servo é isto: eu lhe dou a vitória. Deus decretou a sua vitória nesse momento. Deixe daqui para frente Deus agir para que você seja vitorioso, porque Jesus, o nosso Deus, te ama e Ele mandou nesse momento eu estar falando isso, porque Ele tem olhado para você e tem se alegrado. Vamos orar nesse momento. Querido Pai, quero agradecer a Ti pela vitória destas pessoas que estavam sem esperança, mas Jesus chegou para sanar as suas feridas, para curar as suas feridas, as suas dores, as suas amarguras, seu sofrimento. Nesse momento, Deus decretou a vitória desse povo, Senhor. E nós queremos agradecer desde já que o Senhor proteja cada um, Pai amado. Se eles estão nesse momento também quiser aceitar a Cristo como teu Salvador, escreva o nome dele no livro da vida, Pai querido, para que de hoje em diante, Pai, seja ganhador da graça de Deus que já ganhou. Seja que venha desfrutar da vitória que Deus decretou para cada um deles, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém. Quero agradecer a Deus por esse momento que passamos juntos. Abrace a obra de Deus. Creia que Deus chegou para te ajudar, para te abençoar. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado, irmão, por tudo nesta vida. E por Deus estar conosco. É a única certeza que temos, é que Deus não nos abandona. Muito obrigado, Jesus, por a vida desses irmãos e dessas pessoas que nesse dia resolveu pedir socorro e conversar com Deus com sinceridade. Muito obrigado, Jesus. Amém.